Um bom dia a todos. Olha, eu novamente aqui, Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro. Hoje, sábado 15 de março de 2025. 15 de março, 15 para as 6 da manhã de 15 de março, sábado 15 de março de 2025. Às 15 para as 6, vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A palavra de hoje continua no livro de Atos, falando sobre a ação do Espírito sobre nossas vidas. Hoje é o capítulo 10, cujo título é O Centurião Cornélio, que vai de 1 a 48. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Poxa, pior que isso me irrita. O vento aqui é bênção. Às vezes bate o vento aí, já não enxergo direito. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido até a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu ao terraço. Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como que se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce,
e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele. Ai. O vento bate e eu fico. O vento bate e eu acabo me perdendo aqui. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e chamou muitos que ali se haviam ajuntados, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas estas coisas, que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que manifestasse, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz
dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham ido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele alguns dias. Então, pessoal, você pode ver aqui, ó, Cornélios era um homem religioso, temente a Deus, e orava e jejuava, mas não tinha um verdadeiro conhecimento, e era bom, dava esmola. Ele era uma pessoa religiosa, temente a Deus. Deus falou com ele no jejum, ele estava jejuando, o anjo desceu para que ele adorasse a coisa certa. Talvez ele estivesse adorando a coisa errada, mas por falta de conhecimento. Então muita gente está se prostrando a imagem, se prostra a imagem sem saber. Mas nós, os profetas, que nem eu aqui, estou falando para vocês aqui, estamos aqui todos os dias batendo na tecla. Só Jesus Cristo salva. Para chegar a Deus, só através de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem essa forma de chegar a Deus. Ele era temente a Deus, ele estava orando. Ele estava em oração quando o anjo desceu. Mas ele precisava ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos, vos dê um bom dia. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos os dias eu estou aqui às 15:06, aqui no Terminal Náutico, Salvador, Bahia. Atrás do elevador Lacerda, na frente do Terminal Náutico, aqui onde você vai para pegar lanchinha para Morro de São Paulo, para Mar Grande, para Ilha dos Frades. Deus abençoe a todos, vos dê um bom dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação.